Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ordem correta dos procedimentos estéticos. Antes de a gente começar, eu vou pedir para vocês me seguirem lá no meu Instagram, @mailabiomedica, lá eu posto conteúdo todos os dias para vocês. E não esqueçam de curtir o vídeo, né, de enviar para um amigo e de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo por aqui. Gente, aqui na minha cidade tá muito frio e nem começou o inverno oficialmente, eu sou de Santa Catarina, né, aqui da cidade de Blumenau. E aí, hoje eu tô toda encasacada por conta disso, tá bem friozinho aqui, tempo fechado. Como é que tá aí na cidade de vocês? Já chegou o frio aí? Me conta aqui, quero saber de onde que vocês são e se o frio já chegou aí pra vocês. Então vamos lá, qual é a ordem dos procedimentos estéticos? Quando a paciente ela vem aqui numa primeira vez, eu faço uma anamnese bem completa dessa paciente e eu faço a avaliação do rosto inteiro. E aí no orçamento eu coloco desde os procedimentos mais básicos até os mais avançados, desde que a paciente tenha a indicação para fazer esses procedimentos. E eu gosto sempre de iniciar tratando a queixa principal da paciente. Então assim a gente monta um cronograma e a paciente ela consegue ir se organizando, né? Eu falo dos benefícios de cada tratamento e ela vai se organizando dentro de 3, 6, 8 meses até um ano para ir fazendo esses procedimentos. Porque como eu já comentei aqui pra vocês, né, os cuidados, uma harmonização, ela é uma construção, é algo que a gente vai fazendo aos poucos e que todo ano a gente precisa estar fazendo, porque todo ano a gente continua envelhecendo, né? Então a gente inicia e depois vai mantendo esses cuidados. E a ordem desses procedimentos, eles não vão ser iguais para todo mundo. Tudo depende, de novo, né, da queixa da paciente e do que ela tem indicação de fazer, tá? Então, os procedimentos básicos que eu gosto sempre de iniciar, né, o tratamento da paciente é o quê? A limpeza de pele. Então, fazer uma limpeza da pele, né, para preparar a pele para receber depois os procedimentos mais avançados. Se a paciente precisar fazer um skin buster para trazer uma melhor hidratação da pele, que tem algumas peles que estão ressecadas, sem hidratação. Algumas vezes também eu indico microagulhamento para fechar um pouquinho os poros, para tirar o excesso de pele morta, né? Para dar uma iluminada na pele da paciente. E às vezes também eu indico fazer peelings. Então os peelings químicos agora no inverno é uma ótima opção para as pacientes que têm manchinhas faciais. Então quando eu vejo que é uma paciente assim que tem bastante manchinhas, às vezes tem um melasma, né? Eu indico fazer o peeling também para preparar a pele, né, antes dos procedimentos. Esses procedimentos básicos, eles podem ser feitos também depois, no final da minha harmonização? Pode também, né? Eu posso primeiro fazer toda a minha harmonização e depois, no final, fazer o peeling para tratar a qualidade da pele, posso fazer o microagulhamento, claro, se a paciente precisar, né? Mas eu acho legal a paciente fazer antes, porque com a pele preparada, ela vai receber melhor os procedimentos mais invasivos. E algo muito importante também que eu gosto de alinhar com a paciente é os cuidados home care, né? Então, o skincare dela em casa. Então, eu sempre pergunto se a paciente passa algum sabonetinho, algum hidratante, vitamina C, o básico, né? Sabonete, hidratante, vitamina C e filtro solar. Pelo menos isso a paciente precisa utilizar no seu dia a dia, né? E se a paciente não tem esse costume, às vezes a gente manipula o hidratante que já tem junto a vitamina C para ser menos produtos para utilizar, né? Porque eu sei que tem pacientes assim que não gostam de fazer porque é muito produto para passar no rosto e às vezes eu passo algo específico para usar à noite. Por exemplo, se a paciente ela tem alguma mancha, né? A gente passa um clareador, ou se ela quer uniformizar o tom da pele, a gente também passa um produto para ela utilizar em casa. Então, assim, os cuidados em casa, eles são um complemento do que a paciente faz aqui. E aí, depois desses procedimentos básicos, vem os procedimentos mais avançados, que são os procedimentos invasivos, que compõem uma harmonização facial, que é o botox, o preenchimento, o bioestimulador e os fios. Então, eu sempre gosto de começar pelo botox. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, começar lá pelo fio de sustentação, né? Vamos supor que a paciente quer direto fazer um fio de sustentação. Se eu não tratar coisas básicas, como por exemplo ruguinhas, que o botox pode paralisar e que o fio não vai fazer essa função. Ou por exemplo, quando a paciente ela quer fazer o fio para melhorar o bigode chinês, sendo que essa pele ela tá com excesso de flacidez, então o fio não vai aguentar a pele com muita flacidez, logo a pele vai cair de novo, então eu preciso primeiro fazer um bioestimulador, sustentação do rosto. Então, por isso que é legal a gente respeitar uma ordem, sim, dos procedimentos, tá? Então, o primordial, o primeiro que eu gosto de indicar, independente da idade, independente de como está a pele, é a toxina botulínica, tá? Então, mesmo que seja preventivamente, né, para uma paciente jovem, é sempre legal fazer para já prevenir rugas,
né? Ou para pacientes mais velhas que já tenham rugas marcadas, a gente também vai suavizar essas rugas fazendo a toxina botulínica. Então, o início de qualquer tratamento é o Botox. Depois do Botox, a gente pode partir para um bioestimulador de colágeno se a paciente apresenta uma flacidez de pele aparente, tá? Então, se é uma paciente que tem ali seus 50 anos, 55, 60, que já tem uma pitose de pele, aí a gente vai começar fazendo o bioestimulador de colágeno. Algumas pacientes precisam fazer mais do que uma sessão de bioestimulador, tá? Geralmente 3 sessões seguidas para dar uma recuperada na flacidez daquela pele. E em algumas pacientes que têm essa flacidez de pele mais acentuada, eu ofereço também para a gente utilizar um produto que tenha ácido hialurônico e bioestimulador junto, como é o caso do Harmonicá ou do Elancê. Então, por exemplo, essa paciente que tem uma flacidez maior, a gente vai fazer ali as sessões de bioestimulador e depois a gente vai partir para os preenchedores, né? Para o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico a gente vai sustentar o rosto, então colocar na maçãzinha para sustentar, colocar aqui na têmpora, fazer o contorno aqui da mandíbula. Então, a gente pode substituir esses pontos que a gente usaria só o ácido hialurônico por um Harmonicá ou por um Elancê, que são produtos que junto também estimulam colágeno além de preencher. E aí a gente vai colocar o produto nessas regiões e ele já vai tratar também a flacidez de pele. Então, dependendo do grau de flacidez da paciente, eu gosto de indicar esse procedimento que é tipo 2 em 1. Então, o terceiro passo, depois do bioestimulador, é os preenchedores faciais. E em caso de pacientes que tenham essa flacidez, elas podem optar por fazer os dois juntos, né? Bioestimulador e preenchimento no mesmo produto, tá? E aí, os preenchedores, eles vão ter essa função tanto de sustentar, então esses pontos básicos que eu falei pra vocês, maçã, mandíbula, têmpora, são pontos de sustentação do rosto. Mas a gente também pode usar os preenchedores pra embelezar depois que rejuvenesceu. Então, por exemplo, o meu nariz tem um ossinho ali aparente que me incomoda, a gente vai utilizar o ácido hialurônico para dar uma embelezada nesse nariz. Ou a pontinha tá caída, a pontinha caída também envelhece, então a gente vai dar uma empinadinha para trazer tanto o rejuvenescimento quanto o embelezamento. Os lábios finos, geralmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a gordurinha do nosso lábio e ele vai ficando fininho, murcho, com linhas, né? A gente também faz um preenchimento tanto para rejuvenescer quanto para embelezar, porque um lábio preenchido, ele vai rejuvenescer por não estar mais com aquele aspecto flácido de ruguinhas, quanto embelezar porque ele vai ficar com um voluminho um pouquinho melhor, um pouquinho maior, né? E aí acaba trazendo um embelezamento pro rosto. Aquele pré-jol aqui no cantinho, né? Aquele afundamento, que tem o queixo, um afundamento, e aí fica aparecendo aquela bolsinha que a gente chama de jol. Então, esse afundamento aqui é muito importante de a gente preencher também, né? Que é a parte aqui do contorno do rosto. O contorno irregular, ele traz esse aspecto de envelhecimento pro rosto. Então, também é uma região muito importante de a gente preencher. O queixinho, ele precisa ser pontudinho, fininho, né? Pra trazer um afinamento pro rosto. Então, tudo isso a gente faz com os preenchedores, se a paciente tiver, claro, né? A indicação de fazer. Tá? Agora, quando a paciente é uma paciente mais jovem, que ela não tem esse excesso de pele, tá? Esse excesso de pitose, que é uma paciente ali com 30, 35, 40, 45, né? Tudo depende também da genética de cada pessoa, eu posso iniciar fazendo primeiro os preenchedores. Então, fiz o Botox, faço o preenchimento, né? Faço esses pontos de embelezamento da face, maçãzinha bem marcadinha para criar esse fundinho, uma mandíbula bem contornadinha, faço esses pontos que embelezam o rosto e também rejuvenescem, e aí depois eu parto para os bioestimuladores como forma de prevenção, de prevenir a flacidez que futuramente vai começar a ficar mais aparente. Outro procedimento que eu gosto também de indicar, tanto como prevenção, né, para as pacientes mais jovens, como também um tratamento coadjuvante para as pacientes que têm já um envelhecimento maior, é o Ultraformer, né, que é o ultrassom microfocado, porque ele é o único que estimula colágeno na camada mais profunda da pele, onde o bioestimulador não chega. Então também é um procedimento muito bem-vindo, tá? E aí, depois de feito todos esses procedimentos, o Botox, o bioestimulador, os preenchedores, o Ultraformer, a paciente pode fazer também o fio de sustentação, tanto preventivamente, porque é melhor a gente sustentar o rosto antes de ele cair, né, para evitar que ele caia, do que levantar o rosto depois que ele já tá caído. Mas é claro que as pacientes mais velhas, depois de fazerem todos esses procedimentos, podem também fazer o fio de sustentação para potencializar essa pitose, essa queda da pele que fica ali aparente, tá? E eu também gosto de utilizar os fios para tratar pequenas regiões, tá? Mas aí nesse caso não são os fios de tração, são os fios lisos, né? Como é o caso da pálpebra, que fica com aquelas linhazinhas marcadas, também é algo que eu uso mais no final do tratamento, a não ser que essa é uma queixa principal da paciente, a gente já coloca logo no início.
né? Então eu uso os fios lisos para estimular colágeno nessas linhazinhas finas. Às vezes a ruguinha da glabela que demorou para fazer botox, ela ficou ali marcadinha, a gente coloca um fiozinho ali também, né? Ou às vezes aqueles códigozinhos de barra, a gente melhora com o Skin Buster e depois pode associar também fiozinhos de PDO para estimular colágeno. Aquele bigode chinês que ele não é fundo, mas ele ficou marcado ali na pele, né? Ele acabou formando uma cicatriz na pele. A gente também pode melhorar com esses fiozinhos de PDO e a gente não pode esquecer também do pescoço. Então, no pescoço, eu vou usar essa mesma sequência, tá? Se tiver indicação, eu vou fazer botox aqui no pescoço pra melhorar, pra aliviar, né, esse músculo do platisma que a gente tem, que é muito forte, pra melhorar o contorno. Depois eu vou fazer o bioestimulador no pescoço. Só no pescoço eu não vou fazer o preenchimento, não tem necessidade. Eu faço só o bioestimulador e aí depois eu posso fazer os fios de PDO também no pescoço para melhorar ainda mais essa flacidez do pescoço. Mas a gente não pode esquecer do pescoço. E o colo também a gente pode cuidar. No colo a gente não faz toxina, mas a gente pode fazer Skin Buster, peelings para melhorar manchas e também a gente pode fazer bioestimulador. Então, gente, para resumir, a ordem dos procedimentos elas vão ser diferentes para cada paciente, porque cada um tem um rosto, né? Mas existem algumas ordens que devem ser respeitadas, como é o caso de fazer o botox primeiro, antes de fazer um fio, como é o exemplo de fazer um bioestimulador primeiro, antes também de fazer um fio, né? Como é o caso de fazer um preenchedor primeiro para sustentar o rosto, né? Então, essas ordens são ordens que devem ser respeitadas, tá? Então, se for para dizer para vocês que ordem que eu sigo, né? Existe uma ordem padrão? Não existe. Mas se você quiser, né, seguir uma, você pode começar pelos procedimentos básicos, limpeza de pele, microagulhamento, peeling químico e depois partir para o botox, para o bioestimulador e para os preenchedores. Então essa seria uma ordem aí que daria para ser seguida. Então é isso, gente. O ideal é você marcar a avaliação e fazer um cronograma para você, específico para você ir seguindo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ficado bem esclarecido, né? E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre olho e respondo todos vocês. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima semana. Um beijo, tchau!